A paz do Senhor, meu irmão. Estamos aqui para fazer a obra do Senhor, gravando mais um vídeo, para que o nome de Deus seja glorificado. Em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é este: Pobreza não é de Deus, ou seja, a pobreza econômica não é de Deus. Para nossa meditação, passo a ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aleluia. Meu irmão, a pobreza, repito, a pobreza econômica não é fruto divino. Não veio do céu. O que veio do céu foi a riqueza material. A riqueza veio do céu. Tanto riqueza espiritual como a riqueza material. É fruto divino. Porém, a pobreza material, econômica, não é fruto divino. De maneira nenhuma. Quando Deus criou o Éden, não criou um Éden pobre. Criou um paraíso rico. Quando criou Adão e Eva, não criou um casal pobre. Criou um casal rico. Capaz de dominar a terra. Foi a ordem que ele recebeu de Deus. Dominar todas as coisas aqui embaixo da terra. Morava num paraíso belíssimo. Toda a riqueza estava ali naquele Éden. Adão e Eva tinham uma vida farta. Pobreza não veio de Deus para o mundo. Pobreza é fruto do pecado original. Pobreza entrou no mundo por ocasião do pecado de Adão e Eva. A Bíblia é muito clara neste assunto. A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 3, versículo 17, por diante. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Começou a pobreza. Versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Pobreza. Versículo 19.
Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aleluia. Pobreza não é fruto de Deus. Pobreza não é de Deus. Pobreza é fruto do pecado, é de origem maligna. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, diz assim: como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aleluia. 5 miséria acompanha o homem desde o Éden. Desde quando o homem pecou. 5 desgraças acompanham o homem. A palavra do Senhor está dizendo aqui: ao pastor de Laodiceia: desgraçado. Desgraçado é o homem que perde a graça, carente da graça de Deus. A graça de Deus não tem efeito só espiritualmente. A graça de Deus tanto tem efeito espiritual, como tem efeito material. O homem sem a graça de Deus está acabado. E por conta do pecado que entrou no mundo, a desgraça entrou também no homem. Tu és desgraçado, sem graça, miserável, merecedor da graça de Deus. Desgraçado. O homem, por causa do pecado, ele tornou-se uma pessoa desgraçada. Não é coisa fácil. Não é coisa boa. Isso não é fruto de Deus. A desgraça não veio do céu. A desgraça não veio do céu. Veio do diabo, do pecado. E miserável. A miséria entrou no mundo por conta do pecado, fruto do pecado. Desgraçado e miserável. A miséria entrou no mundo, entrou na vida do homem, por conta do pecado praticado no Éden. O pecado que Adão cometeu no Éden passou a todos os homens. O homem tornou-se miserável e desgraçado e miserável. Pobre. A pobreza está no meio das 5 misérias, das 4. A pobreza forma a 5ª miséria. A primeira, repito, desgraçado. A segunda, miserável. A terceira, pobreza. Depois eu falo sobre a pobreza. A 4ª, cego. E a 5ª, nudez. Por conta do pecado, o homem tornou-se cego.
O cego não vê. O pecado cegou os olhos espirituais do homem. O pecado faz com que o homem não veja o Calvário. Tornou-se cego, porque ele está cego, não vê o Calvário, não enxerga o trabalho que Jesus procedeu, realizou no Calvário para a salvação do homem. Ele está cego, não vê, por conta do pecado. Por conta do pecado, ele está cego, não vê o céu lhe aguardando. Se ele se arrepender, por conta do pecado, ele não vê o inferno, que está de bocas abertas, aguardando todos aqueles que se esquecem de Deus, e envereda do pecado. Ele não vê o inferno, está cego. E nudez espiritual. Não somente nudez espirituais, mas todas essas 5 misérias fala da vida tanto espiritual como da vida humana, da vida material. Nudez, pobreza. E o do meio é a pobreza miserável, desgraçado, pobre. A pobreza comandando as 4 outras misérias. Ela no meio é o caule, é o esteio que sustenta as 4 outras misérias, que alimenta a desgraça, a miséria, a cegueira e a nudez. E ela está no meio, pobreza. Foi por acaso que Deus colocou a pobreza no meio dessas 4 misérias? Não foi por acaso. Porque a Bíblia não é um livro do acaso. Deus não fez nada sem objetivo. A palavra de Deus é verdadeira. Tudo quanto Deus criou foi com um objetivo. Tudo tem seu significado. E a pobreza está no meio das 4 misérias, porque realmente tem seu significado. É a miséria. Porque não é de Deus, porque não veio do céu. A pobreza tem uma força para realizar no homem todo tipo de problemas desagradantes, miserável. A pobreza dá margem para o homem fazer tudo quanto não presta. Porque nasce dele uma revolta. Porque precisa e não tem. Se considera uma pessoa rejeitada, abandonada por conta da pobreza. Porque a pobreza não é de Deus. Aleluia. Aí você poderá dizer, mas Jesus não foi pobre? Em 2 Coríntios 8:9, não fala que Jesus foi pobre? Vamos ler. 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. A Bíblia não diz que Jesus se fez pobre? Agora eu pergunto a você, no céu existe riqueza econômica? No céu precisa de riqueza econômica? Aqui não se trata de riqueza econômica. Aqui se trata
Ou seja, pobreza econômica. Nem riqueza econômica, nem pobreza econômica. Se trata da mudança milagrosa de Jesus, como Deus se tornou homem. Rico porque era Deus. Essa riqueza fala da divindade, do estado de perfeição de Jesus, da sua divindade como Deus, que era igual ao Pai. Se fez pobre porque deixou a divindade com o Pai e desceu como homem, para nos enriquecer espiritualmente. Essa pobreza aqui, a riqueza de Jesus, é porque está falando da divindade dele. E a pobreza da humanidade. Não tem nada a ver de riqueza econômica, nem pobreza econômica. Aleluia. Biblicamente, a pobreza econômica é uma maldição. Deus ama o pobre, mas aborrece a pobreza. Deus ama o pobre, mas aborrece a pobreza, porque a pobreza é fruto do pecado original. A pobreza é maldição. Gênesis 3, 17, 19. Está ali bem claro. Está claro, bem categórico. Por conta do pecado, Deus amaldiçoou a terra. Pecado é maldição. Veio toda miséria para a terra, para o homem, por conta do pecado. Pecado é maldição. Em Gênesis 4, versículo 11 a 14, vamos ver a maldição por conta do pecado. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Maldição. A pobreza é maldição. Aleluia. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 a 68, você encontra ali uma série de casos negativos com fruto do pecado. Deuteronômio 28, 15 ao versículo 68. Tudo fruto do pecado. Muita maldição ali. Está repleto de maldições. Fruto do pecado. Pecado é maldição. Pobreza é maldição. Pobreza não é bênção. Pobreza econômica não é bênção. Pobreza econômica é maldição. A prova, mas uma prova real, bíblica. Deus queria que quando os hebreus ocupassem a terra prometida, não tivesse lá nenhum pobre. Todos fossem bens de vida financeira. Era a vontade de Deus. Deuteronômio 15, 5 a 11. Deuteronômio 15, 5 a 11. Deus queria que quando os hebreus entrassem na terra prometida, todos fossem pessoas de uma vida financeira boa, favorável. Que não existisse nenhum pobre, diz o texto sagrado. Era a vontade de Deus. Por quê? Porque a pobreza econômica é maldição, não é de Deus, não pertence a Deus. Só tem uma pobreza que Deus aceita e ama. É a pobreza escrita em Mateus 5 e versículo 3. Vamos ler. Veja como é que diz. Veja qual é a pobreza que Deus se agrada.
Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a pobreza que agrada a Deus. Eu me considerar um pobre de espírito, sabendo que eu preciso da ajuda espiritual de Deus. Eu sabendo que o meu espírito, a minha vida espiritual é arrasada, acabada. Não tenho nada de Deus, sou um pobre espiritualmente. Preciso de Jesus para me enriquecer. Ele veio do céu à terra para nos enriquecer. 2 Coríntios 8:9. Já foi lido. Aleluia. Graças a Deus. Deus queria, então, a pobreza que agrada a Deus é a de Mateus 5:3. Pobreza de espírito. E mais outra não. A pobreza fala da natureza do diabo. O diabo estava na terra prometida, na terra original, governando a terra prometida, a terra santa, antes do caos de Gênesis 1:1. Com 1/3 dos anjos do céu, na maior perfeição. Exaltou-se, orgulhou-se, queria ser igualmente a Deus, foi expulso, perdeu toda a riqueza espiritual. Aí já veio a pobreza. Autor e consumador da pobreza, Satanás. Autor e consumador da pobreza, Satanás. E essa pobreza ele passou para Adão, no Éden, depois do mundo reconstruído. Pobreza fala da natureza do diabo. Aleluia. Porém, a riqueza tem a ver com a natureza de Deus. Ageu 2:8. Minha é a prata, minha é o ouro. Riqueza faz parte, fala da natureza de Deus. Aleluia. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Ageu 2:8. Em 1 Crônica 29, em versículo 12, está escrito, versículo a começar do 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, riqueza. Tu és, Senhor, o reino, e tu te exalta sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de diante de ti. Riqueza fala da natureza divina, pobreza da natureza maligna. Um conselho que eu dou a você, meu irmão. Para o seu bem. Não agradeça por ser pobre. Não reclame. Se reclamar, peca. Mas não agradeça a Deus por ser pobre, porque Deus não tem pobreza para dar a ninguém. A Bíblia não diz em canto algum que Deus dá pobreza ao homem.
Agora a riqueza Deus dá. Aí você diz, e aquele versículo que Paulo citou na primeira carta de Tessalonicenses 5,18? Dai graça por tudo. Mas dar graça por tudo a Deus é do que Deus faz com você e comigo. Não é dar graça a Deus pela miséria que lhe alcança e me alcança, não. Deus não tem miséria para ninguém. Dar graça a Deus por tudo quando Deus faz. Que Deus só faz o que é bom. Aleluia. Graças a Deus. Riqueza, natureza divina. Pobreza, natureza maligna, maléfica. Graças a Deus. Não agradeça a Deus por ser pobre. É o conselho que eu lhe dou. Porque pobreza não foi Deus que lhe deu. Pobreza não é fruto do céu. Pobreza é fruto do pecado. É da natureza maligna. Deus ama o pobre. Ajuda o pobre, se compadece do pobre, salva o pobre se ele aceitar Jesus como seu salvador. Mas a pobreza, o estado, chamado-se o estado econômico, essa circunstância chamada de pobreza, não é de Deus. Não agradeça a Deus por isso. É o conselho que eu lhe dou. Agradeça por ser um salvo. E agradeça a Deus por tudo que Deus tem lhe dado. Menos pobreza, que ele não tem pobreza para dar a ninguém. Aleluia. No céu não existe pobreza. No céu não existe pobreza. Sabe quando você e eu vamos ver a riqueza divina no céu? Quando formos arrebatados por ocasião da vinda de Jesus, que está a acontecer a qualquer hora. Aí nós vamos ver a riqueza que está lá aguardando a gente. E vamos desfrutar dela. Vamos desfrutar da riqueza que estão lá no paraíso divino, no céu. Existe uma riqueza tão grande guardada para mim e para você, que eu vou ler para você ouvir. Veja que coisa maravilhosa. É nosso. Graças a Deus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cidade de ouro, é minha e tua. É herança. Nós somos herdeiros de todas as riquezas de Deus. Está escrito em Romanos. A riqueza é de Deus. Vamos desfrutar de tudo isso. Está lá nos aguardando. Cidade é nossa. A Nova Jerusalém, Deus criou para nós, para a igreja. Deu a igreja, é minha e tua. Em 2 de Pedro 3:13, nós diz que nós vamos aguardando, chegar lá, vamos desfrutar de um novo céu e uma nova terra. É nossa, é herança. Riqueza. Está chegando a hora. Esteja preparado, meu irmão. Esteja preparada, minha irmã. Porque a hora está perto, está chegada. Qualquer momento estará se cumprindo essa mensagem poderosa, essa promessa maravilhosa. Qualquer momento nós estaremos no céu, desfrutando de todas essas maravilhas que estão guardadas lá para nós. Agora se lembre, meu irmão, pobreza é fruto do diabo.
A pobreza econômica é fruto do diabo. E riqueza, seja ela qual for, espiritual, material, é fruto divino. Pertence a Deus, fala da natureza divina. Graças a Deus. Amém. Se você está doente, põe a sua mão na tela do seu celular, agora, que eu vou repreender essa enfermidade que está em você, em nome de Jesus. Mas ponha crendo com fé. Se ajoelhe, feche os olhos, ponha sua mão na tela do seu celular, que eu vou repreender em nome de Jesus esse mal que está em você. Querido Deus, Pai justo e santo, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal que está nesta ovelha tua. Seja a enfermidade qual for, eu te repreendo enfermidades. Em nome de Jesus Cristo, saia em nome de Jesus. Amém.